Márcio Escudeiro, eu enrolei a língua nesse início, eu acho que eu enrolei de novo, cara. Não, foi Impressão. bem. Foi Foi só bem? impressão. Eu Foi, acho que eu foi. estou precisando fazer um fono, PD-Nele, para fazer uma fono, que eu acho que eu dei uma enrolada, mas tudo bem. Vamos lá, meu amigo Escudeiro, tudo bem contigo? Tudo Tá tudo tranquilo? ótimo, cara. Tá tudo ótimo. Falar em enrolar, isso é importante a gente falar de enrolação, Boa, né? boa, Você aí do outro lado, meu amigo, tá enrolando, que ainda não se inscreveu no canal. Para boa. com isso, cara. Pô, é só apertar um botão, deixa de ser preguiçoso. E não deixa de dar o like também, porque o like é legal, que né, incentiva a que o YouTube coloque esse conteúdo para mais pessoas. Compartilha com amiguinhos, se você gostar do nosso papo, eu tenho certeza que vai. E, voltando a falar de enrolação, meu amigo, você já está enrolando a gente há quanto tempo? Quanto tempo que não dá essa curtida aí no nosso canal? Então, para de enrolar e faça o seu trabalho, que a gente vai fazer o nosso, e muito bem feito. Valeu, muito bem. Momento audiência espetáculo. Audiência no momento YouTube, Momento espetacular. YouTube, momento Olha, YouTuber. e temos um convidado de garbo e elegância. Um convidado muito Opa, legal hoje. Gerard Pereira, grande Gerard, tudo bom? Cara? Seja muito bem-vindo ao M. opa, tudo ótimo, Sandro. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito Boa, bom. Gerard. Vamos lá, deixa eu Bacana. apresentar formalmente. O Gerard é consultor e palestrante na área de liderança de pessoas, sócio-diretor da GDG, Desenvolvimento Humano, e diretor consultor do BNI. Mestre em tecnologia com ênfase em gestão e inovação pelo Cefet Rio de Janeiro, especialista em gestão empresarial pela FGV, bacharel em marketing pelo Centro Universidade da Cidade. Detalhe, ele iniciou a carreira como ilusionista em 1987 e hoje utiliza número de mágica em palestras e treinamentos. Cara, interessante isso. Eu nunca vi. Sensacional. Não é não? Bem interessante. Muito legal, muito bacana. Eu acho que deve ser interessante mesmo você ter essa expertise, né? Porque ilusionismo, eu sou apaixonado, pô, eu sou um fã Pô, mesmo eu de mágica. também. Você também? Pô, eu Eu sou também. fãzaço, sou fãzaço. Somos Aquele cara, três. Somos cara, três. pô, Também gosto muito. espetacular, eu acho muito legal. E aí eu fico sempre tentando, quando eu vejo assim um número, eu fico tentando, mas como é que esse cara fez isso? Em algum momento eu vacilei que eu não vi o negócio, eu não via o negócio. E tem, né? Tem a manha, né? Tem a, né? Como Pô, é que ele cara, é fez isso? difícil. Tem que ter uma habilidade ali muito grande, né? Parece que é fácil, não, mas tem gente que tem que ter uma habilidade manual ali para determinados truques, Ah. né? Que é um negócio realmente demanda treinamento pra E caramba. atenção também, tem, às vezes ele gira a atenção para um outro foco quando a mágica está acontecendo num momento que você está prestando atenção num outro lugar, num outro foco. Aí é interessante. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, se vai apitar uma mágica durante a entrevista. Mas eu Quem queria, sabe, né? não é? Eu queria Opa, começar falando com o Gerardo o seguinte: muito se fala, aliás, é uma moda na internet falar, não seja chefe, seja líder, né? isso. Chefe já está ultrapassado, é líder. Essa diferença mesmo de chefe e líder tem sustentação de fato ou é modinha assim que a galera resolveu diferenciar chefe de líder? Como é que funciona isso, Gerard? A palavra chefe está associada a um cargo. E ela Sim. foi estigmatizada por conta disso. Ficou associada àquela pessoa que ocupa uma posição de liderança, mas não tem características genuínas de um líder. Aquela pessoa que tem a obediência da sua equipe, não a cooperação. Esse indivíduo ficou rotulado como chefe, dando um sentido pejorativo a essa palavra que designa um cargo, uma Uhum. função de chefe, de um, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto de usar esse contraponto líder e chefe. Eu prefiro líder e vítima, que, na minha opinião, é o oposto do líder, a vítima. É interessante isso, hein? Gostei. A vítima Gostou? seria o quê? Seria o comandado, não o comandante? A vítima é aquele que não presta contas, que não responde pelo que faz, que tem sempre uma boa historinha para justificar o que deveria ter feito e não fez, ou o que fez e não Boa. deveria ter feito. Aponta culpados, culpa a situação, o contexto, pessoas, tira o corpo fora. Quando erra, não assume, não aprende com os erros, porque os erros, segundo a vítima, não são dela. E com isso, ela teima, ela repete as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Enquanto o líder não, ele traz para ele a responsabilidade.
ele presta contas pelo que ele faz. E A ele vítima, aprende com a Gerard, sua é própria vítima história. dele mesmo, né? Quer dizer, Vítima das dele, ele atitudes. se faz de vítima. Ele se faz. Não é a pessoa assim, qualquer um pode ser vítima de um acidente, de uma doença, não é isso. É aquele indivíduo que se faz de vítima frequentemente. Eu Perfeito. costumo brincar, brincar não, e falar até, porque em sala de aula, lecionando em sala de aula e na minha agência, eu costumo dizer para o pessoal, né, que você vê apontando como um líder, como uma pessoa que tem esse espírito de liderança e tal, eu costumo dizer que antes de ser líder, você precisa ser o colaborador que todo líder gostaria de ter. Se você de fato vestir a camisa desse colaborador, você pode ser um bom líder, porque nem sempre o melhor vendedor vai ser um bom gerente, vai ser um bom líder. Aí, geralmente não é. Tá? Na minha experiência, Não, eu vi existem, Sandro, grandes técnicos que o cara faz aquele trabalho de uma maneira impecável, se impecável. supera. O cara é um monstro de verdade, mas É, não tem capacidade de gestão. verdade. Então, eu conheço muita gente assim. De fato, não adianta você querer colocar esse cara para fazer gestão de equipe, porque ele mesmo não vai querer, ele não vai se encontrar naquela função. Você vai perder um grande Um excelente colaborador, né? Porque colaborador. vai ficar ali meio perdido. Isso acontece muito, Gerard. Você tem. Muito. Per- é, Por alguma razão misteriosa, as empresas, mesmo as grandes, acreditam que o melhor técnico vai ser o melhor gerente. Eles pensam aquele camarada, porque ele conhece tudo ali dos processos, conhece as técnicas, é um excelente executor e coloca para gerenciar a equipe. Só que existe uma transição que precisa ser feita, uma transição de mentalidade. Essa pessoa que foi promovida a gerente, ela precisa passar de alguém que executa muito bem para alguém que assegura que as pessoas executem muito bem. Normalmente ele não sai da operação. Ele tem dificuldade de delegar, ele é um centralizador, microgerencia, ele é vaidoso, quer mostrar que sabe Se fazer melhor que os outros. sobrecarrega, né? Porque ele assume muitas funções, acaba se sobrecarregando, porque ele. Gerard, perdão por te interromper, mas é que Sim, como esse cara era muito bom, normalmente, né? A gente está falando de um grande colaborador ali que tem de fato qualidade para caramba, a ponto de a gente querer promover ele, ou de alguém pensar na promoção. Como ele era muito bom, acaba que não enxergando qualidades próprias nas pessoas, né? É difícil você realmente delegar. Eu vou fazer melhor, então deixa que eu faço, ou então eu vou fazer mais rápido, deixa que eu faço, ou então eu já isso. sei qual é o caminho, deixa que eu faço, e acaba que não desenvolve justamente essas outras pessoas, né? Que é um dos papéis do líder, desenvolver pessoas. Olha, se pediram uma Verdade. mágica, eu fiz o Márcio desaparecer. Desapareceu e foi Eu, rápido eu, essa mágica. eu fui espirrar taticamente, na verdade. Ah, sim, sim. Para não ficar ridículo aqui no vídeo, eu dei uma pausada e Mas ele olha, vocês voltou. estão Obrigado, agradecemos. agradecendo. Vocês estão falando uma coisa interessante. Recentemente, eu promovi na agência uma pessoa para a Red. A Red seria. A agência tem essa frescura de ficar falando tudo em inglês, né? Mas hoje está Publicitário, comum. marqueteiro. Aí foi promovido para a Red. Ele virou para mim e falou assim: eles me chamam de presida, né? Na agência, eles falam, pô, presida, chega aí. Aí falou, pô, presida, pô, dá para o senhor escolher outra pessoa? Eu falei, como é que é? Não, porque pô, eu fico mais confortável onde eu estou, eu não queria ter esse holofote todo, eu prefiro ficar fazendo o meu e tal. Rapaz, eu achei aquilo de uma humildade, de uma sabedoria, deu sensacional. Sinceridade, né? A sinceridade, a pessoa ter a noção, ou talvez o medo, né? Eu não sei também a que ponto se é a noção ou o medo, de ganhar uma promoção e de pedir para que não, agora não me sinto preparado. Dificilmente acontece um negócio desse, né? Não, as Agora, pessoas, esse ainda mais hoje em ponto, dia. Sandro, que Ah, você tocou é muito importante, porque tem a questão, sim, da pessoa se sentir muito capaz, e aí, pô, deixa que eu faço, porque eu sou mais capaz, eu faço mais rápido, eu faço com mais qualidade, eu já sim, entendo a dinâmica aqui da empresa, eu vou fazer melhor, mas tem esse ponto que você falou, que é do medo
de assumir essa função. E outra coisa, tem muita gente que tem dificuldade, que quando você está num cargo gerencial, você tem que determinar algumas coisas, tem que dar a É, direção. E tem muita gente que tem dificuldade em lidar com isso. Mas isso tem treinamento, né, Gerardo? Você consegue aprimorar esse outro Tem. lado da vida que até então não tinha sido explorado, mas com treinamento você consegue, se não resolver, mas ajudar a pessoa a se desenvolver nesse sentido, né? Sim, sim. Eu tenho um treinamento chamado A Magia de Liderar Pessoas, Técnicas Avançadas de Liderança. A mágica está no nome do treinamento. E a gente busca desenvolver essas habilidades e competências de liderança de pessoas. Não é incomum o indivíduo sofrer da síndrome do impostor. Já sim, ouviram falar? sim. Ele, embora seja competente para assumir aquele desafio, para estar naquela posição, ele acredita que não é, quando na verdade é. E um líder, como o presida Sandro, ele consegue enxergar em alguém da equipe algo que esse alguém mesmo não consegue enxergar nele. Pode ser que essa pessoa seja competente, sim, tenha todo o potencial para estar ocupando essa posição aí de head. Pode ser que sim, seja uma questão de insegurança, seja uma questão desse sentimento, síndrome do impostor, e vão descobrir que em algum momento vão descobrir que não deveriam ter me promovido. A pessoa se sente como um impostor, ou seja, aquele que não deveria estar ali. Então, pode ser essa insegurança. E o líder é aquele que desenvolve, encoraja, uma palavra que está desgastadíssima, eu nem gosto, mas é tão empoderar. O líder deve empoderar a pessoa. Vamos lá, eu acredito em você. Você consegue sim, cara. Vamos lá, eu estou junto contigo. Está comigo? Vamos lá. Isso é bacana. Fazer, convencer, influenciar a pessoa a ponto dela acreditar nela mesma e aceitar o desafio. E Agora, aquele claro, líder que não consegue cobrar, Gerardo, aquele que tem dificuldade na cobrança, porque você está numa posição que você. Muita gente acha que liderar, você acaba com aquela cobrança que você tem quando você é técnico. Ah, porque o meu chefe vai pedir, porque o meu superior, porque, enfim, vai me cobrar alguma coisa. Mas você sempre é cobrado. Se você não é cobrado diretamente por um superior, você é cobrado pelo cliente, Pelo você é cliente, com cobrado certeza. por. Essa cobrança ela vai existir. Mas as pessoas sim. têm receio de cobrar, né? Se você está num cargo acima, quando você está ali técnico, você está fazendo o seu trabalho, está entregando, não está cobrando ninguém. Como é que se resolve essa dificuldade das pessoas, esse medo, ou essa sensação ruim, que é a sensação daquele momento que você tem que pedir para alguém te entregar alguma coisa, ou dar uma bronca mesmo? Tem muita coisa de mimimi hoje, Sandra, né? A Boa. gente discuta É. aqui em várias conversas, né? Esses papos que a gente bate que são muito bons para a gente ver o que vem acontecendo aí nas empresas, entre as pessoas. Mas hoje, não, não, tem que tratar aí de uma maneira quase que pedir pelo amor de Deus para se fazer alguma coisa, entregar alguma coisa, e não, com respeito, com um tratamento adequado no ambiente de trabalho, você tem que cobrar sim, né? Tem que cobrar resultado, cobrar aquele trabalho, cobrar aquela entrega. E como é que essa pessoa resolve esse problema? Muito simples. O combinado não é caro. Conversa antes. Boa. Combinado não é caro. Combina. Isso é muito mais desafiador no caso da pessoa ter participado da equipe. O técnico, o melhor técnico promovido. Ele era da galera. Ele Ah, era isso é parceiro ali, saía interessantíssimo, para é tomar chopp. E tem verdade. uma máxima: o excesso de familiaridade ou de intimidade gera desprezo. O excesso de familiaridade gera desprezo. Aquele líder que é muito próximo demais, muito interage demais, quando ele tem que cobrar, ele vai ter desafio. Então, esse indivíduo que era da galera, quando é promovido, ele tem que conquistar a sua liderança, não impor. Uhum. Bateu, eu recomendo que ele bata um papo. Junte a equipe e fale: olha, pessoal, estou aqui numa posição de gerente, gosto de vocês, sei da competência de cada um de vocês, conheço as dores que vocês sentem, conheço os seus desafios, e eu estou aqui para fazer com que a gente produza mais e melhores resultados. Eu quero que vocês contem comigo, mas vocês sabem que eu preciso contar com vocês. Estamos juntos? Vocês têm que entregar. Eu sei porque eu passei por isso. E fazer um combinado. E lá na frente está combinado. Um acordo verbal.
Posso contar com vocês? É como se fosse uma assinatura. Contem comigo também. Pronto, assinamos um contrato. Fica mais fácil. Agora, o líder tem que dar feedback. Sim. Tem que ter conversas difíceis em alguns momentos. Isso é mais desafiador. Por isso, um bom norte, um norte e um oriente, que todo sujeito em posição de liderança deve seguir é o seguinte: enfrentar a situação e se importar com o outro ao mesmo tempo. Falar o que tem que ser falado, fazer o que tem que ser feito, se importando com a outra pessoa. Tem um cara de Harvard, William Ury, ele tem uma definição para isso fantástica. Seja duro com o problema e suave com a pessoa. Boa. Muito bom. Isso é muito legal. O líder também, muitas vezes, a própria equipe, né? Você falou, o cara estava lá tomando cerveja com todo mundo, interagindo, de repente ele vira o líder. Ele vira um head, vira um gerente e tal. E você acha que aí ele tem que rever esse processo, ou seja, ele era o cara da galera, agora ele virou o líder, De ele vai repente ser ele some da cobrado. galera, né? Ele vai ser, a galera vai cobrar ele que ele vá tomar aquela cerveja, porque senão vai achar ele arrogante e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem que se posicionar, né? Porque ele já não é. Ele pode ser da galera e ser líder. Sim, ele tem que regular isso. Não dá para, dependendo do que ele fazia antes, quando ele era da galera, ele vai ter que dar alguns passos para trás. Essa é a minha recomendação. Sim, Alguns passos para trás. E sim, isso é muito subjetivo. sim. Isso varia de cultura para cultura, de negócio para negócio. A gente sabe que as agências de marketing, Sandro, elas tendem a ser mais descoladas. Estou Verdade, enganado? verdade, tá Né? certo. Tá certo. As empresas de TI, de uma maneira geral. Um escritório de advocacia é mais formal. Um ambiente militar é extremamente mais formal. Verdade. Ok. Então é preciso regular. Você tem que ter tato, se adaptar a cada contexto. O que funciona, à medida que funciona com um contexto, não vai funcionar com o outro. Não é que a técnica ou a orientação, o mindset esteja errado. A diferença da, do veneno para o remédio é Para a o remédio, quantidade. a É a quantidade, O exatamente. cara quantidade. vai ter que se comportar de maneira mais adequada na festa da firma, né? Não vai poder subir Sim. na mesa. Dependendo da firma, né? Dependendo da firma, porque o que ele Cara, falou aqui pois é, não vai dar para vomitar na frente dos outros, né? Essa fase passou. Ele vai ter que Pois é. evoluir. É, não, inclusive a gente teve festa, a gente sempre tem festa de final de ano, de fato, né? A gente teve uma festa agora recente, e eu sempre saio antes, eu não fico até o final, e aí quando eu estava saindo com a minha esposa, alguém falou para mim, não me lembro, mas alguém falou assim, já está indo, presidente, peraí, fica mais um pouco, a gente vai começar a beber umas e outras. Eu falei, exatamente porque eu estou saindo. Deixa a Porque galera mais à vontade, né, cara? exatamente, o pessoal fica mais à vontade. Eu também fico mais à vontade, pô, porque a gente sabe que depois do terceiro, quarta dose, entendeu? É, A coisa pode entrar num campo minado, é entendeu? verdade. Exatamente, é isso aí. E É aí isso não é aí. legal, entendeu? Então o pessoal fica à vontade. Eu não deixei de brincar com todo mundo e participar, mas aí a gente vai para os amigos, vai brincar, vai lá. Outro dia eu e o Márcio fomos numa charutaria, sei lá como é que é. Foi lá na Merchan. Foi lá Aham. no. Como é que é o nome onde a gente foi, Márcio? Que a gente foi com as esposas e E tudo. completamente, Sandro. Mas é um lugar Esqueceu. maravilhoso. Eu recomendo. Se você quiser ir, A morando do gente outro tinha lado. ido no Caçoar, lá com o Bruno. Depois a gente foi na Candice, eu lembrei. Ah, Só isso que a aí. gente saiu do Caçoar para Candice e na Candice a gente batendo papo, né? Conversando e tudo mais. E é muito interessante, porque a gente, no momento de descontração. Mas aí, Gerard, a gente já tinha passado de tomar umas meia dúzia daquela caipivódica de De caju caju. lá no Boa, Maravilhosa, muito lá Caçoar. do boa. Então, você Caçoar. imagina que a gente chegou lá no outro, na tabacaria, já bem tortinho. Então, uma Aham. situação dessas é uma situação que a gente está entre amigos, está batendo papo e tal. Mas é Exatamente. impressionante, por exemplo, quando eu vejo um aluno, e é muito comum, às vezes, encontrar um aluno na rua e tal, rapaz, parece que me bate uma adrenalina que eu fico rapidamente.
eu volto para um estado. Se conserta, se Eu conserta. dá um choque, assim, que eu falo, Sei opa, exatamente o que é peraí, isso. peraí, calma lá, porque eu posso estar até doidão, ter tomado todas, mas eu consigo ficar, entendeu? Oi, tudo bem, tudo bom? A postura volta e tal, É uma depois... coisa que a gente vem falando, né, Sandro, em outros programas, e uma percepção de muita gente, eu acho que cada vez que a gente conversa aqui, essa percepção ela é maior, é que existe hoje uma dificuldade muito grande principalmente nessa galera que está entrando no mercado de trabalho agora, em seguir algumas questões que são básicas, né? O pessoal está muito revolucionário, né? Está muito insatisfeito com tudo, está muito Já entra sensível. querendo ser gerente, querendo ser diretor, Isso, já e sem não querer quer, trabalhar. sem O cara querer quer ser trabalhar. gerente, mas não quer trabalhar, não quer ser cobrado. Essa geração mais nova, a gente está falando de liderança, né? Sim. Esse desafio está maior hoje em dia do que era antigamente. A pessoa já entrava ali com um conceito formado de que ia ter que cumprir alguma coisa, que tinha que respeitar a hierarquia. E hoje em dia todos esses conceitos parece que estão um pouquinho caindo, né? E uma situação que, na minha opinião, ainda mais hoje em dia, que muita gente trabalha de casa, que precisa de uma disciplina, justamente porque não está no ambiente do escritório, como é que fica liderar com essa galera que está com esse pensamento um pouquinho distorcido? Márcio, eu até acho que o sonho hoje da garotada é ser digital influencer ou montar uma Ah, startup. Entendeu? exatamente. Antigamente você queria, porra, entrar numa empresa, você queria ter uma carreira, você queria, né, desenvolver seus skills e tudo mais e tal. Você queria fazer um mestrado, às vezes até um doutorado, uma coisa assim. Hoje não, conhecimento do agora, entendeu? E também o emprego do agora, que vê que você fique, como é que é esse da Forbes, under 30, né? É, Milionário, under sim, 30, antes, o cara antes fica dos 30. insatisfeito com o emprego dele em uma semana. Ele já quer mudar. Uma semana eu tive de pessoa que passou 24 horas e vazou, cara. Pô, uma semana É, é uma vida para essa galera. É é muito verdade. difícil, né, Gerard? É um pessoal muito Sim. imediatista. As novas gerações, o sucesso para eles é pular de um emprego para outro, é ter a carreira alternada em diferentes empresas. Né? No meu tempo, a medida de sucesso era você permanecer ascendendo dentro de uma É, própria empresa. Agora, esse pessoal, ele não é muito chegado à hierarquia, pessoal mais novo. Eles verdade. não têm nenhum problema em chegar no... Ó, chama o presidente de presida, Uhum. né? Esse é um sinal claro. Não tem problema. A minha geração, eu tenho 57 anos, para falar com o diretor de uma empresa, tremia nas bases. É verdade. Tinha aquele respeito. Isso não existe. Eles se sentem confortáveis para falar com o chefe, com o dono da empresa, sem nenhum problema em relação a isso. Por outro lado, eles não querem ser mandados. Então, a figura do líder, no sentido humano da palavra, é muito bem-vinda. Agora, aquele chefe estigmatizado, ele não é bem-vindo. Aquele que manda e que quer a obediência das pessoas. Então, ele não vai arrumar nada com as novas gerações. Porque as pessoas, independentemente das idades, o ser humano demanda um líder. O ser Sem humano dúvida. quer Boa, seguir alguém. boa, boa. O líder é aquele que tem seguidores. O ser humano quer seguir alguém ou algo que está acima deles, que seria uma religião ou uma espiritualidade, alguma coisa nesse sentido. Então, quando o dono da empresa, o gerente desse jovem se apresenta como alguém inspirador, que inspira as pessoas, esse indivíduo ele tende a seguir esse líder. É, Uma é, necessidade, né, é uma Gerardo? Porque, assim, necessidade. numa empresa, se você não tiver um líder, se você não tiver alguém determinando o rumo, cada um vai para um lado e fica uma confusão danada, né? Sim, Você tem que ter, em qualquer ambiente onde você tem mais de uma pessoa, um ambiente de sobrevivência, você está lutando numa empresa ali para a sobrevivência da empresa, para a sobrevivência da sua família, afinal dali você tira seus recursos, né, para poder levar a vida que cada um leva. Mas você vê em sociedades até mais primitivas, né, a necessidade do líder para manter aquela sociedade ali funcionando.
quem é que caça, quem é que cuida do ambiente, né? No reino animal, a gente tem as lideranças também da matilha, porque não tendo Sim. líder, cara, não tem a comunidade, você não consegue manter aquela a sociedade ali funcionando. Então, essa coisa que existe hoje de demonizar a liderança, porque o Gerard falou isso muito bem, né, Sandro? Não é que não tem que existir a figura do chefe, mas é talvez um conceito mais apurado dessa figura. Mas a necessidade da figura, ela não deixa de existir, né? Não, não deixa de existir. E aí entra o que é um pleonasmo, a necessidade da liderança humanizada. O indivíduo que está num cargo de liderança, o dono de uma empresa, o gerente de uma determinada área, que é mais líder com as pessoas, menos gestor das pessoas. Mais líder no sentido de dar o exemplo, no sentido de conquistar as pessoas, conquistar a admiração das pessoas, conquistar o respeito das pessoas. E uma grande maneira de você ser respeitado é você respeitar o outro. É aquele que impõe limites, não limites de distância, limite físico, mas impõe o limite do respeito. Ele se Sim. faz respeitar, ele é respeitado, ele é ouvido. O que ele fala é considerado. E o jovem é muito carente disso. Verdade, verdade. E confiança não se dá, se conquista. Então, eu Se concordo conquista. contigo, de fato, conquistar isso é muito legal. Eu gosto de citar exemplos, e às vezes exemplos pessoais, para não ter que ficar falando de outras pessoas e até respondendo processo, né, meu Márcio? Então, eu vou ficar nos meus exemplos pessoais. A gente está tendo agora aí, né, um processo conturbado político, inclusive no momento da educação, no momento da educação, não, aí, confundi até no BNI aqui. No momento audiência, já breve, vamos falar no momento audiência, mas o hype da internet é política, né, e está se falando muito, né, porque esse processo agora está sendo muito conturbado, e eu fui cobrado na agência. Eu fiz um post no LinkedIn onde eu me posiciono, mas eu, Sandro, eu pessoa física, CPF, não é CNPJ. Eu me posicionei, eu sou um cara liberal, entendeu? De centro-direita e tal, entendeu? Então, assim, eu me posicionei, entendeu? Dentro da minha empresa, o pessoal começou a falar, pô, presida, a gente pensa diferente, tem muita gente aqui que pensa completamente diferente. Eu falei, que ótimo. Que ótimo, porque o bom é exatamente isso, é pensarmos diferente. A sabedoria nasce da divergência de opiniões, e não da convergência. Se todo mundo pegou o estado azul, qual vai ser as outras cores? Não vai ter outra cor, só vai ter azul. Então, Verdade. assim, não é? Então, eu até falei, gente, eu não quero essa discussão política dentro da empresa, mas eu quero sim, acho bacana o respeito, e eu quero que vocês fiquem à vontade, cada um aqui, se quiser, nas suas respectivas redes, não na empresa, mas fica à vontade, zero problema de se você quer fazer o L, quer fazer o C do Ciro, quer fazer, sei lá, qualquer coisa, tudo bem. Eu achei de bom tom isso também, porque nas instituições de ensino superior, eles falam que é proibido você falar em sala de aula sobre política. E é uma mentira, né? Porque todo mundo fala sobre política. Eles falam isso para evitar discussões, né? O problema é que eu acho que o ensinar a discordância está faltando também nas instituições de ensino, e desde cedo. Não é porque eu não sou bolsonarista, mas eu gostei do governo, do atual governo, acho o governo legal. E eu sou anti-PT, eu sempre falo isso. Entendeu? Completamente anti-PT, respeito quem gosta. Tudo bem, entendeu? Perfeito, mas eu sou completamente anti-PT. O que não quer dizer que eu não vá conversar com a pessoa que gosta do PT. Eu converso, tenho vários amigos que eu converso. Tem primo que eu converso. Inclusive participou dos governos. Então, assim, do PT. Eu acho lamentável quem gosta, mas eu respeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de discussão está faltando na nossa sociedade. O pessoal está muito extremista, Eu né? acho que é isso que a gente está falando, Sandro. Quando a gente fala do mercado de trabalho, a gente está falando da ponta, né? Da A gente não está ponta. falando da base, porque Tá. a gente passou pela educação e eu digo que talvez essa falta
hierarquia, de entendimento da hierarquia, né? Não é uma hierarquia, não é cúmplice, não é isso. É só você ter ali realmente uma escala, né, de liderança que você tem que, de E fato, seguir, respeito, porque né? E respeito, respeito. exatamente, que é importante, né? Mas é que a gente vem perdendo isso primeiro dentro de casa, né? Cada vez você tem ambientes mais permissivos, né? Verdade. Onde existe um controle, quase que é controle mesmo, fugiu aqui a palavra, mas as pessoas estão meio que determinando o que pode ser dito em casa, o que você pode falar para o seu filho, o que você não pode falar para o seu filho, né? Isso é muito perigoso, porque Muito. a relação, a primeira é a relação com a sua família. Então, se você não Verdade. tiver um respeito pelo seu pai, pela sua mãe, um respeito pela cultura daquela família, a gente está falando de cultura empresarial, mas a família também tem ali, A né, os seus cultura. princípios, a sua Cultura, verdade. cultura, né? E aí você vai depois para o ambiente escolar. E hoje em dia você vê aluno dando porrada em professor. Verdade. Eu não Infelizmente é gosto, uma não, verdade. não é? Então, assim, Ameaça, inclusive. Ameaça. ameaça, se a gente não cuidar da base, não adianta a gente querer exigir que o comportamento lá na ponta, né, já o cara já formado, Já adulto, né? indo para o Já mercado adulto. de trabalho já Tá. adulto, que ele vai ter um comportamento diferente desse que ele conviveu, aprendeu ali na base, né? Não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo. Aliás, a figura paterna e materna são os exemplos básicos de liderança, né? É Verdade. exercício de liderança e dos mais desafiadores, Verdade. por conta até do excesso de familiaridade que gera desprezo. Só que quando esse excesso de familiaridade, de intimidade é alto demais, gera desprezo a ponto do filho bater no pai, desacatar o pai, etc. É Mas complicado. tudo começa dentro de Dentro de casa, casa, dentro de dentro casa. de casa. É o Verdade. líder e o liderado. E é curioso, é interessante a gente observar o quanto que nós somos olhados, o quanto que nossos filhos, eu tenho 57, mas meu filho tem 7, o quanto que o que eu faço e o que eu falo inspira meu filho a fazer e a falar também. Com Verdade. certeza. Com Principalmente as coisas certeza. erradas. Com Seja certeza. porque são mais fáceis. Experimenta falar um palavrão na frente do seu filho, sem querer Verdade. ali e tal. Ah, parece que ele guarda aquilo e lá na frente, quando ele fala, filho, não fala palavrão não, ele vai dizer, ah, você também fala? Você É fala, verdade. exatamente. É o E exemplo, é o exemplo. quando a gente faz algo que não deveria ter feito, a gente legitima as pessoas que Verdade. estão embaixo a fazer também. Então, dentro da empresa, isso é muito importante. O Verdade. que eu estou fazendo, o que eu estou falando dentro da empresa? Porque ao fazer e ao falar, eu estou legitimando que as pessoas façam ou falem também aquilo ali. Isso é muito importante. É, Gente, eu preciso agora chamar o momento audiência. É o nosso vamos lá. momento mais tenso e mais bacana do programa, onde a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você aí do outro lado da telinha. Então, roda a Opa. vinheta. Bom, vamos lá. Momento audiência hoje é o seguinte: o hype, logicamente. Adivinha qual é o hype, Mister Escudeiro? Adivinha. Ah, certamente o filme Avatar, que acabou de estrear, né? Olha, você passou longe, mas o Avatar está sendo falado também, como flopou. O pessoal está falando que o Ah, filme é? flopou. Está falando geral Caramba! aí. Você sem querer acertou, mas não é o hype mesmo é política. O pessoal está falando muito de política, está falando ainda a repercussão do título mundial da Argentina, né, da Copa do Mundo, do Messi, que, porra, detonou o Instagram, né? Pô, foi o post mais curtido na história do Instagram. Aliás, achei sensacional isso. Muito bacana, se eu não me engano, com mais de 50 e tantos milhões de É likes e fantástico. tudo O mais. Messi merece, o Messi é um monstro. Merece. O Messi, de fato, rapaz, você vê a que ponto que é o negócio, o futebol, né, o esporte, até nos ensina isso. Eu nunca pensei que eu fosse torcer para a Argentina. E eu É torci para a verdade. Argentina. Eu falei É antes, por causa do aqui no Messi, né? programa, lembra disso? Alê Leblanc. Lembro? Eu falei Alê Leblanc. E torci para a Argentina. Eu falei que ia torcer para a França e torci para a É, Argentina. O Messi mudou, cara. Mudou a minha opinião. é Eu falei, vou verdade. torcer para esse cara. Não tem Que jeito. jogaço, hein? Que Que jogaço. Jogaço, 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 jogaço. jogaço. Gente, é impressionante como você vê como o esporte muda, né? Mexe com a gente. E, de fato,
Esporte é uma coisa que eu sempre defendi muito. E quem diria torcer para a Argentina? Mas vamos lá, vamos começar aqui o momento da audiência. O Luiz Cláudio, que participa muito aqui do programa, ele manda para a gente o seguinte: rapaz, de vez em quando tem um pessoal, ultimamente, tem feito umas perguntas para a gente que não tem nada a ver, né? No outro programa falava de mamilo. É verdade. Perguntaram de mamilo, agora está perguntando o seguinte: eu posso inventar um sobrenome para o meu filho? Rapaz, eu não faço a menor ideia do que responder isso. Também não tenho a menor ideia, mas pode, né? Pode tudo, né? Poder Ele pode. fala aqui, ele fala aqui o seguinte: é, não dá para inventar sobrenomes para nossos descendentes, nem para nós mesmos. Um caso emblemático é o do artista plástico Romero Brito. Ele foi registrado com Romero da Silva Brito. Então, quando adotou o nome artístico, dobrou o T, sobrenome, sendo bem conhecido como Romero Brito com 2 T's. Essa pessoa pediu retificação no processo civil, queria adotar esses 2 T's no RG. Né? E aí ele falou que. Cadê? Me perdi aqui. Onde é que está? Aqui. A regra é clara. O sobrenome deve seguir o de seus genitores, até porque ele tem uma função social. O Estado encontra no sobrenome um fator de estabilidade e segurança para identificar as pessoas, indicando qual a família de cada um, a qual família cada um pertence. E aí vai, cara. O assunto que ele traz em voga aqui é muito grande. Ele fala da No Xuxa. clima do Entendeu? mamilo, né? Porque assim, É, pois o Jorge traz Ben. um Você lembra do Jorge Ben, que virou Jorge Benjor? Jorge Negócio Benjor, esquisito pra caramba. Baby é, Consuelo, Baby do Pois, Brasil. Baby do pois Brasil. E já não eram os sobrenomes originais. O primeiro não, já não era o sobrenome. É, Todo artista, há décadas atrás, mudava o nome. Ninguém é usava o próprio verdade. nome. é Talvez por verdade. conta da ditadura, não sei. Ainda hoje, os políticos, se a gente olhar É, Bill Clinton, é William É Clinton. William, verdade. O É Joe verdade. verdade. Biden é Joseph. Não, político tem cada nome, cara, chega a ser bizarro, assim. Não é só A no gente tá Brasil, falando, Bill não. Clinton é lindo, é Não é só sensacional, no tá Brasil, bonitinho. não. Agora Verdade. tem Sapudo do Agreste, tem um troço, tem umas coisas assim, político, né? Tudo. Caramba, Político. eu tô esquecendo. Mas tem muitos Lula, que têm apelido, o garotinho. Lula, próprio Lula, exatamente. exatamente. São Garotinho. apelidos. Garotinho, Não sei quem do Rosinha. posto. Exatamente, exatamente. No Vamos lá, esporte gente. tambem. Pelé, Silvio Santos. Verdade. Pois Santos é o é, sobrenome dele? Não é, Abravanel. A É Bravanel. é. Abravanel, não sei o quê. É, Então, isso aí eu acho que. E hoje ainda existe o nome social, né? Que vale verdade. Isso. para. A Verdade. pessoa não sente aquele nome, independentemente de ser transgênero ou não. O nome social é para crianças adotadas que têm um nome, foram adotados com um nome de registro, É. e a família adotante chama de outro nome. Quando o processo terminar, vai passar a se chamar daquele nome, nome social. Verdade. Então, Muita isso aí é gente um hoje pouco. cria essas teorias, né, para vender livro, ganhar like. Tem muita gente criando Sim. aí teorias e teorias e teorias para poder justificar algum conceito que gere para o cara um engajamento e tal, não sei o quê. Eu Uhum. acho que é mais ou menos isso, sabe? Vamos lá, então. Outra pergunta, o Felipe agora. Rapaz, o pessoal resolveu perguntar. O pessoal manda coisa para a gente, eu acho que pegou Ó, modinha. a gente Ô, Márcio, responde. virou Vamos lá. modinha, porque até então não tinha tanta pergunta. Era só, né, uns filosóficos, agora é pergunta. Está O virando M tem moda. esse perfil de ser um programa meio que oráculo, né? A gente está aqui para responder todas as questões da humanidade. Bom, vamos lá. A pergunta do Felipe é o seguinte: eu realmente, não, baseado, ele bota que realmente acha que a política deve ser um tema nosso, tá? Bom, isso aí depois a gente conversa sobre isso, porque a gente está num momento delicado. E ele coloca o seguinte: baseado Quero nas ver quem é que primeiras. vai pagar a fiança, meu amigo. Porque aí é mole, né? Querer é fácil. Vamos lá. Baseado nas primeiras ações do novo governo, qual é o seu sentimento do momento? Aí ele bota: um, estou com medo. Dois, ainda estou analisando. Três, estou animado. E quatro, qualquer análise é premeditada. Rapaz, Premeditado não é, porque não é. esse novo governo é um governo velho que já teve durante, Exatamente. De novo, não tem né, nada. 4 temporadas aqui, então não tem nada de novo nessa história, né? Tem que entender se você gosta disso ou se gosta de outra coisa. Verdade. Eu concordo contigo. De novo, não tem nada. Aliás, as pessoas também não estão voltando, todas elas. Ou seja,
Nem É, as figuras eles mudam. Mas, assim, exatamente. enfim, eu não, essa pergunta eu também concordo contigo. É uma pergunta velha. Tem aqui, tem aqui a Rita de Cássia, João Paulo, uma galera falando aqui sobre, saindo agora, notícia fresquinha, MP eleitoral do Rio de Janeiro pede cassação do diploma de Cláudio Castro por inegibilidade, rapaz, É difícil. inelegibilidade por 8 anos. Ou seja, começou aí. Será que já é caça-bruxas? Não, né? Isso é. Eu não apurei isso, Tem um não. Mas, movimento de caça às bruxas acontecendo, sim. Mas no Rio de Janeiro é interessante, né, cara? Que governador aqui no Rio de Janeiro não costuma durar muito, não. porra, todos eles estão sendo presos, cara. Porra, tá Impressionante. Sempre bom. dá um pulinho lá em Bangu, seja para ir lá e voltar. Que Eu não coisa. tenho, não sei qual é o argumento, né? Mas enfim, a política ficou um negócio meio, quer dizer, já sempre foi um ambiente esquisito. Agora não sei nem que chamar esse momento que a gente está vivendo político do país. É um negócio É, tá desgovernado, né? é Sim. verdade, é muito louco. Vamos lá. Outra aqui, essa é muito legal. A Gigi, ela já esteve aqui, tá? Ela já esteve aqui com a gente. Ela manda um lance muito bacana. Um dos melhores sentimentos que a idade me trouxe foi o de sentir preguiça de me explicar para os outros. Pode pensar o que quiser a meu respeito. Não enchendo meu saco, para mim está ótimo. É Pô, bom. ela, É ela, bom. ela, ela Ah, fica em paz, né? está em paz. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Né? Eu acho que é É por aí isso que ela aí. quis dizer. Né? Quer ter razão ou quer ser feliz? Tem horas que ser feliz é bem melhor do que ficar querendo ter razão. É verdade. Não? É mais inteligente. Tem até alguém que fala que é, como é que é? A ignorância, na época, que bom que na época que a ignorância era uma bênção, né? Uma coisa assim, né? Tem alguém que É, mas fala de isso. fato a ignorância ela é uma benção porque te deixa em paz. E olha, a gente vai pegar o exemplo da política aqui, né? O povo brasileiro era um povo ignorante politicamente, né? Nunca Verdade, se envolveu com a política, né? verdade. E as pessoas viviam, acho que muito mais calmas, né? Muito mais É, tranquilo. Hoje em dia verdade. está todo mundo muito engajado, você vê a confusão que isso está gerando. Mas eu acho, Sandro, que no Mas é princípio bom também. A gente vai é isso que crescendo. é onde eu ia chegar. No princípio, pode gerar assim um pouco de angústia, mas o benefício que vem depois, acho que até é uma maturidade, né? A gente começou com essa brincadeira de se envolver com política há pouco tempo. Quando a coisa já é uma maturidade política maior, eu acho que a gente vai respeitar mais a opinião do outro, vai respeitar mais também, enfim, o contraditório, né? Porque nem tudo que vai acontecer da própria pessoa que você votou, nem tudo que ela vai fazer vai te agradar. Sim. Então, é legal você engajar, mas assim, a gente tem que evoluir muito nessa questão da convivência, né? Boa, Política, né? Com as opiniões políticas, posicionamentos políticos. boa, boa. É Bom, muito, muito, fechando o momento. Pode falar, Gerard, pode sim, falar. muito se fomenta a diversidade, as diferenças, mas as pessoas têm mesmo essas que se apresentam a favoráveis às diferenças, têm dificuldade para lidar com elas. Verdade, Verdade? Consideram até imbecis, idiotas, aqueles que pensam diferente. verdade, Então, como é que é isso? E aí vem verdade. todo esse processo de querer calar o outro que pensa diferente, que é um processo ainda pior. Né? Tem um cara que não gosta da conversa, mas tem um cara que não gosta da conversa e quer te calar. Então, Não, é aí não. assim, isso é ridículo, né? Não, Respeitar o outro que pensa diferente. te calar ou calar qualquer a emenda, né, da Constituição, a liberdade de expressão, como nos Estados Unidos é a emenda 1, né, que fala, Exatamente, primeira emenda, né? exatamente. Uhum. Primeira emenda e tal. Isso assim, é a base de qualquer sociedade organizada democrática, porque senão a gente Sim, vira, né, E vira a gente evoluiu por conta das ideias conflitantes, né? Você imagina, exatamente, e se exatamente. teve um camarada que quase foi parar na fogueira, não parou porque pediu desculpa, porque disse que a Terra, que o Sol não girava em torno da Terra, que era o contrário. Então É, queriam queimar o camarada por causa disso. é, Imagina só, se a gente tivesse essa postura para todos os assuntos divergentes, a gente não ia nem evoluir enquanto sociedade, né? A gente ia ficar verdade. parado ali naquelas ideias antigas, limitados ali à tecnologia, à informação, enfim. É uma estupidez, meu amigo, é uma estupidez muito grande. sim. Concordo, concordo. Vamos lá, fechando o momento de hoje, Marcos Paulo.
ele manda para a gente o seguinte: nunca fui falso com ninguém. Quem tem amizade tem ouro. Deus me deu um coração maravilhoso, porque mesmo com as decepções que tive, nunca desejei o mal de ninguém. Até porque o mundo gira e Deus não dorme. Legal, Muito muito bom, Marco Fala. E fechamos. Pô, essa foi bacana, gostei. Vou pegar foi essa frase aí bonitinha, né? para fazer um post no Instagram. Muito bom, muito legal, cara. Bom, É bacana quando a gente tem essas discussões todas e ainda fecha para cima. Entendeu? É isso muito aí. Muito legal. bom. Bom, vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo. Um momento que eu acho muito delicado, aliás, dois momentos delicados na liderança, é porque é muito fácil também, às vezes, o líder, muitas vezes, ele se. Me fugiu a palavra assim, mas ele se perde. Né? Quando ele não tem Uhum. muita expertise, muita experiência, quando ele não está preparado, ele acaba se perdendo. É muito comum você ver a pessoa começar a se achar mais do que de fato ela é. Né? E isso atrapalha muita coisa, atrapalha bastante, inclusive. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo, né? Mas o tempo todo. E eu vejo determinados pontos, ô Gerard, interessantes. Esse é um deles, é a pessoa se ludibriar, ficar, como é que se diz? Ficar Quem vai descer, anestesiado, se vai descer com a liderança. Não saber sim, lidar com a liderança, não saber ser líder. E outro sim. ponto que eu acho assim delicado é a parte quando você falou conversas difíceis, é a parte das demissões, é você desligar um colaborador, é você chegar para um colaborador de forma. Porque demissão é sempre horrível, cara. Nossa, eu acho Sim. desagradável, porque não é legal. Quem é que gosta de ser demitido? Eu não conheço um cara que fala, porra, adoro ser demitido. Pô, fui demitido 15 vezes. Pô, é desagradável. Muitas vezes a pessoa não estava preparada, a pessoa, sei lá, estava achando que estava tudo bem. Enfim, esses dois pontos, esse ponto da pessoa ficar muito envaidecida e acaba perdendo a mão, e a conversa difícil, principalmente a conversa da demissão, do desligamento de determinado colaborador. Uhum. O envaidecido perdendo a mão, o líder tem que liderar a si mesmo. Tudo começa com a autoliderança, o que significa ter, em alguma medida, pelo menos algum equilíbrio emocional, porque ele vai sentir raiva, ele vai sentir vontade de voar no pescoço, e ele tem que lidar com essas emoções. Ele vai sentir medo. Imagina o líder de um avião comercial. Quem é o líder? É o piloto. Ah, Aí ele está passando ali por uma turbulência e ele está sabendo o que está acontecendo, né? A ignorância é uma benção. A gente está ali ignorando, não sei, ignorando. não tem a menor ideia do nível de turbulência, do grau de perigo. Ele tem, Ele tem. o comandante. Eventualmente, ele está vendo que a situação ali não está das melhores. Como é que ele fala para a tripulação e para os passageiros? De forma suave, para os senhores passageiros, a voz calma e se autoliderança. Ah, Se ele transmite medo, acabou. Acabou. É o descontrole total. Então, a autoliderança, liderar, o que a gente lidera em nós mesmos? O que o líder deve liderar nele mesmo? As emoções, a vaidade, o orgulho, a indisciplina, a procrastinação. Procrastinar o quê? A conversa difícil, por exemplo. A demissão. O líder ele deve manter no ambiente de trabalho um canal aberto para feedback, de mão dupla, tanto para receber quanto para dar. Isso deve ser gerenciado e regulado, de modo que a demissão, sempre que possível, ela não deve ser uma surpresa sendo demitido, uma total surpresa. Ele já deve sinalizar que as coisas, por qualquer razão, não estão indo bem, e aí fazer a demissão, que é talvez uma das piores conversas, uma das mais difíceis. verdade. E é um excelente norte enfrentar a situação respeitando o outro. Falar o que tem que ser falado, dizer o que tem que ser dito, sem abrir mão de respeitar o outro. Não é raro o líder mentir, inventar uma historinha, dizer que
a empresa está passando por algum desafio, não vai dar, no momento futuro a gente chama de novo. Não recomendo fazer isso. Eu acho que a sinceridade, ela gera uma paz para o próprio líder e as pessoas percebem que a coisa não está bem assim. Então, tem técnica para dar feedback? Tem. Eu posso até revelar um segredo aqui de uma mágica. Normalmente, como é que a pessoa demite? Fala, olha, nós não temos nada contra você, você é um funcionário maravilhoso, parará, parará, até elogia. E aí Uhum. coloca um mais. Mas, Esse mais, que é uma conjunção adversativa, já faz com que o outro se prepare lá do outro lado para uma pancada. E eu que estou falando, o mais me prepara para ser mais intenso nesse momento também. Então, uma dica é substituir o mais pelo e. Após essa abertura positiva que se tem numa conversa difícil. O feedback é bom que ele seja. Você traz um aspecto positivo da pessoa. Você é um excelente profissional. E o que está acontecendo é isso, 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 isso. A pessoa continua aberta. O mais anula o que foi dito antes. boa. Se Perfeito. A você gente tira o mais e coloca o e, a pessoa, o elogio que você fez antes perdura Perdura, no momento continua. Ah, continua. Sim, a gente Márcio. estava falando, Gerard, lá no nosso momento audiência, né, de liberdade de expressão das pessoas aprenderem a lidar com o contraditório, né, que nem tudo que a gente vai ouvir a gente vai concordar, mas isso é normal. E agora a gente está falando de feedback. Uhum. A gente vê um mundo cada vez mais restritivo com relação às palavras, né? Tudo é muito sensível hoje, tudo é muito. As pessoas levam tudo para um lado ruim, né? Qualquer coisa que se fale hoje é problematizada. Como é que ficam esses feedbacks, cara, nessa cultura maluca que a gente está vivendo hoje, onde tudo que você diz é um problema? Quer dizer, eu vou chamar a atenção do cara, o cara pode se sentir ofendido. Como é que fica isso dentro das corporações hoje em dia? Eu vejo uma dificuldade muito grande da liderança em lidar com esse tipo de situação também, né? É verdade. A responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, o líder, ou quem vai dar o feedback, deve ter cuidado com as palavras. eu Eu concordo. acredito que o respeito pelo outro, tratar do problema sem abrir mão do respeito pelo outro, isso faz a diferença. Complicado, o cara já tem tanta coisa para lidar, ainda tem que lidar, né, com exatamente com essas restrições de palavras Ô, que Márcio, hoje. Opa, deixa eu só te fazer você me lembrou uma coisa muito, assim, muito latente que aconteceu comigo há poucos anos atrás, até uns 2, 3 anos atrás, foi quando eu parei de dar aula para graduação. Eu fiquei mais focado na pós e fiquei mais focado também na minha empresa. Eu estava muito animado no meio docente e tudo mais, estava assim, estava muito empolgado, na verdade. E como um pouquinho antes da pandemia, eu estava numa aula onde, no meio da aula, o aluno resolveu atender o telefone. Pegou o telefone e atendeu. Eu estava falando no meio da aula. Pô, é numa aquela coisa que você faculdade, estava falando, falta de respeito, né, cara? total, cara, é só sair de É, sala, você não precisa nem pedir, você está numa exato. faculdade, você levanta, sai da sala, fala, depois volta, continua. Se você quiser voltar, volta. Se você também não quiser, não volta. Enfim, você está numa faculdade, né? Você não está num colégio. Claro. Então, tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, quer dizer, engraçada não, de engraçado não teve, mas foi peculiar. E foi exatamente que o garoto atendeu o telefone e eu parei a aula, né, porque me incomodou. Eu achei exatamente isso, falta de respeito. Parei, esperei, sentei na mesa e falei, gente, vamos aguardar o colega de vocês terminar, eu continuo a aula. O rapaz viu que parou, a turma, né, começa a fazer aquela pressão e ele desligou. Muito bem, eu continuei, falei, pô, muito obrigado e tal, eu continuei. Tocou novamente o telefone. E ele novamente atendeu, e eu novamente parei a aula. Quando eu parei a aula pela segunda vez, ele vira, pô, professor, não estou entendendo. Qual é a sua? O senhor está me tirando? Assim mesmo, exatamente isso. O senhor está de sacanagem? O senhor está me tirando e tal? Eu virei para ele e falei assim, não, eu não estou, mas pela tua falta de respeito, você está convidado a sair de sala agora. A partir de agora, eu só continuo a aula com você fora da sala.
Aí, logicamente, a turma começou a pressionar ele, ele saiu. Só que ele saiu, ele foi direto para a coordenação, ele foi para a reitoria, a Da queixa. subreitor da queixa, falando que eu era homofóbico e racista, porque ele era gay e preto. Em momento algum eu entrei nessa seara. É assustador isso, É né, cara? assustador, cara. Ele estava faltando respeito comigo. Eu pedi para ele se retirar. Ele foi lá falando que eu era racista, homofóbico. Eu falei, pô, não tem sentido. Não Não, existe e isso. essas são questões que a gente tem que lidar hoje em dia, porque é uma preocupação que tem que existir. Não, mas a E eu não estou narrativa é Não, e eu não estou preocupante. falando da preocupação no sentido de você não ser, como se diz, preconceituoso. Não é preconceito, mas você fazendo a sua função ali de estabelecer a ordem dentro da sua classe, né? Ou então fazendo a sua Nessa função como empresa, líder, como né? empresário, exatamente, de estabelecer ali parâmetros na sua empresa, você tem que lidar com esse tipo de comportamento distorcido, porque isso prejudica não só as pessoas que estão ali no seu direito de, porque sofrem preconceito, que sofrem ali, você Sim, acaba tirando a legitimidade, porque você mente, porque isso é mentira, né? Você chega nesse ponto e gera um problema desse por conta de uma situação que não tem nada a ver com racismo ou com homofobia, você, cara, tira um pouco, tira muito, na verdade, da legitimidade de é, quem sofre esse tipo de preconceito. E dentro das Sim. empresas também acontece. Então, quando a gente fala de restrição a palavras, quando a gente fala de restrição à expressão do pensamento, esse tipo de coisa também interfere, né? Eu acho que hoje liderar é um negócio muito difícil por conta, primeiro, da dificuldade dessa molecada em entender que você tem que participar de um. Quando você participa de qualquer grupo, e tem alguma regra, você tem que cumprir aquelas regras. Regras e limites, né? é. Exatamente, E a exatamente. lacração, né, Márcio? Isso aí que o rapaz fez Isso, foi ela querer lacrar, que é isso aí. é querer holofote, querer ser o cara, querer É. contestar de forma errada. A turma, inclusive, depois foi lá e falou que não teve nada nenhuma, a minha atitude minha nesse sentido. Entendeu? É difícil, né, Gerardo? Isso é assumir a postura de vítima, se vitimizar ou se Vitimizar. vitimar. Isso. Foi o que ele fez. É o É, oposto da liderança. Que tipo, ele inspira alguém? Alguém vai seguir uma pessoa que tem uma conduta dessa? Possivelmente não. É o oposto da liderança. Mais uma vez, cabe aí aquela dica. Antes, começou a turma, agora em fevereiro, nova turma. Pessoal, vamos fazer um combinado, que é o seguinte: quer falar no celular? Ninguém está livre de ter uma urgência, o celular tocou. sim. Coloquem no modo É, vibratório. Tocou? Fique à vontade, não precisa nem pedir licença para sair da sala. Não vamos atender aqui porque incomoda a mim e os outros que querem prestar atenção. Está combinado? Ficou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Então, essa pessoa que descumprir esse combinado vai se sentir constrangido. Os outros Aí, vão olhar e falar: peraí, assim, é esquisito você ter que chegar ao ponto de falar, meu amiguinho, não pode atender o telefone na sala de aula, né? É um o negócio. óbvio precisa ser dito. o Mas óbvio precisa ser dito. Acreditar no subentendido não é legal. A responsabilidade da Concordo. comunicação é de quem eu, comunica, é do líder. eu vou Traz Verdade. a. chegar lá, eu vou chegar lá. É tão óbvio isso que, de fato, não precisaria ser explicado. Mas vamos pegar Mas, um outro exemplo. Mas se faz necessário. E não adianta, muitas das vezes, você vai ao cinema e toda vez que você tem ali um filme, antes aparece aquele avisozinho: olha, desliga o telefone, a claridade, blá, 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 blá. E quantas vezes eu já não vi as pessoas falando no telefone no meio do filme. Quer dizer, não adiantou o aviso, não adiantou o bom senso, não adiantou o óbvio, não adiantou nada. As pessoas têm sim, realmente dificuldade, né, em se adequar. Esse comportamento, eu morei fora há algum tempo, esse comportamento é muito comportamento aqui do Brasil, do brasileiro. Né? A gente não tem uma cultura de seguir regra. Isso tem que mudar. Não é porque a gente tem que ser quadrado, ou tem que ser redondo, ou qualquer coisa. Não, porque é importante. As regras são importantes, elas é que conseguem ali organizar a sociedade. Se você não tiver regra, cada um faz o que quer, vai para um lado, vai para o outro, isso vira uma confusão danada, e não é à toa que as regras existem. A gente não nasceu ontem, quer dizer, a gente, quando eu estou falando, sociedade, né? Quanto
sociedade. Essas coisas foram se estabelecendo por algum motivo. Não foi a troco do nada, né? Se a gente hoje vive mais, vive com mais qualidade, é por conta de uma evolução, né? Não é do dia para o outro que essas coisas... As pessoas morriam lá muito cedo, né? Você pegar os primórdios ali, enfim, você vai vendo uma evolução muito grande na qualidade de vida do ser humano e também na longevidade de vida da vida das pessoas. E é porque a gente está se organizando para isso. Gente, regra não é. O jogo de futebol sem regra não é jogo. E a vida é assim, pô. Olha, eu tenho uma pergunta casca de banana. Eu guardei a Essas são pergunta boas. casca de... Aquela casca de banana. Pergunta que no Manda, vamos jornalismo lá. a gente chama de casca de banana. Que é o seguinte, o Gerard, ele também, eu apresentei aqui no início, ele também é diretor consultor do BNI. Sim, E você ser diretor consultor do BNI quer dizer o seguinte, você está liderando líderes. Entendeu? Liderar já não é fácil, né? Como estamos aqui já há mais de uma hora conversando. Gestão de pessoas não é fácil. Agora, quando você lidera líderes, rapaz, deve ser uma fogueira de vaidade, assim, uma confusão em todos os sentidos, no bom, no mal. Não deve ser fácil. Você deve ter muitas situações que liderar líder deve fazer você pensar 3 ou 4 vezes para responder, não é não, Gerard? sim, mas quando a gente entende os mecanismos, as coisas ficam menos desafiadoras. E vou te falar mais. Muito se fala aqui no BNI, Business Network International, que são grupos de empresários que se, se reúnem para gerar oportunidade de negócio uns para os outros. Estou dizendo aqui, Uhum. esclarecendo, que o óbvio Sim. precisa ser dito, né? É, Para a nossa audiência entender. E eu lidero um dos grupos, que é o maior grupo do Rio de Janeiro, e é o top 3 do Brasil. Entre verdade. 250 grupos, o Fidúcia foi segundo. Cada mês o ranking vai sofrendo, já foi segundo. Hoje é terceiro. Então, eu vou falar mais, Santo. Não é liderar líderes, é liderar um tipo específico de líder chamado empresário. Sabe o que é Exatamente. o Uhum. empresário? Ou o profissional liberal, que é o É, perfil do membro do BNI? É aquele indivíduo que escolheu empreender, entre outras razões, porque não queria ter alguém dizendo para eles o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Porque não quer ter verdade. chefe. Uma das Verdade. razões é essa, não é só essa. É, Para uns isso pesa mais, para outros pesa menos. Mas, de maneira geral, ele está muito acostumado à autonomia, a não ter que dar satisfação para o cliente, que é muito natural, talvez para o é. Estado, para o governo, mas não tem ninguém mandando nele. Então, é desafiador? É. Qual é o mecanismo? E aqui vai ser uma grande dica. Como é que você faz um empresário cliente? Ainda tem essa, cliente, paga Ah, para estar é ali. verdade, Ainda tem cliente. essa. Ainda tem essa. Olha como é mais desafiador do que você liderar alguém que não é empresário, que não é líder e você paga. Ali é o É, É, contrário. É alguém que é líder, que é empresário e que te paga. é, Você paga a verdade. franquia É a regional, nacional. franquia. É. Como é que você faz essa pessoa cumprir uma regra? É simples. Você não vai dizer que tem uma regra, você tem que seguir. Você mostra para ela por que é bom para ela fazer aquilo que está na regra. E um grande norteador. Eu acredito muito na mentalidade, no mindset. É o seguinte: você ter em mente que as pessoas, isso em qualquer área, na vida pessoal, na família, entre amigos, no ambiente de trabalho, as pessoas fazem as coisas pelas suas próprias razões, não pelas nossas. Então, por exemplo, se eu tenho que dizer para alguém dessa organização, né, do BNI, que precisa chegar na hora, eu não digo, olha, está aqui, existe uma regra de você chegar depois de 6h30 da manhã. Olha só, fazer um empresário chegar, você fica com atraso. Eu não digo isso. Eu digo, como você acredita que as pessoas te veem quando você chega às 6h32 ou 6h31? Ela mesma, são as perguntas, maiêutica socrática, perguntas poderosas do coaching. Eu não vou dizer, ela que vai dizer. Eu vou fazer com que ela reflita e chegue à conclusão. Como assim? Não, que imagem você passa quando você chega atrasado?
Ah, não sei. Você acredita que as pessoas vão dissociar o seu atraso na reunião do atraso de um eventual cliente que elas passem para você? Você acredita que isso contribui ou prejudica para você receber melhores oportunidades de negócio? Ou seja, vai conduzindo a pessoa através de perguntas para que ela chegue à conclusão e ela entenda que é bom para ela. Porque nenhuma regra existe à toa. Verdade. As regras existem de modo que o convívio social seja melhor. Isso aí. Por que que a regra dentro de uma sala de aula não atende o telefone? Porque é péssimo para o grupo ter alguém falando no telefone. E se a pessoa, o líder, o professor, abre um precedente, E já o era. problema não é aquele É, cara que está falando ali. é, Se aquele caso fosse isolado, ok. ok. De repente ele está falando baixinho. Mas Verdade. se o professor não faz nada em relação a isso, ele está legitimando. E qualquer outra pessoa que vier a fazer isso vai dizer: peraí, o senhor não falou nada com fulano. Exatamente. Eu E aí também. entra esses questionamentos todos. O que é isso? É preconceito É, É contra verdade. branco, contra judeu, ou seja o que é. for? As pessoas Uhum. misturam tudo. Boa. Não é verdade? É É, verdade. Então é isso. É não abrir precedente. Às vezes, aí você vai dar um trabalho, deixa o cara, não está incomodando, está falando lá no cantinho. O problema não é esse. O problema é o precedente que abre. Então, como é que se lidera líder? Ou como é que se lidera empresário? Mostrando para ele por que é bom para ele fazer aquilo dali. Por que é bom trazer referência? Você daria uma oportunidade de negócio a alguém que você não confia? Não. Você pega o seu melhor cliente, apresenta para um empresário que você não conhece, como prestador de serviço para ele, para você se queimar a troco de nada? Não. Como é que esse empresário, o que ele tem que fazer para construir uma imagem confiável e de credibilidade? Ser pontual, até a forma como ele fala, como ele se veste, que ele se apresenta. Então é isso. Quando o empresário, o liderado no ambiente do BI entende isso, fica menos desafiador exercer essa liderança, ainda que seja para liderar líderes. boa. Esse é o Muito bom. segredo. Faz sentido isso, Sandro? Boa, Total. 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 Agora, vai chegar lá, como alguns líderes em todos os ambientes, olha, não, tem que fazer isso aqui que está na regra, você assinou o contrato, acabou. O Ah, cara vai dizer, que é isso, meu amigo? Pô, vai dizer para mim que eu tenho que fazer? Tá maluco? Acabou, não exatamente. tem nada. Aí é o chefe. E não é por aí. Liderança se conquista, não se impõe. Qualquer atitude do líder impositória, claro que tem exceções. Sim. Tudo na liderança. Liderança é uma ciência humana, tem exceção. É, Todo Sem dúvida. indivíduo é uma exceção à regra. Jung. Todo indivíduo é uma exceção à regra. é, Tirando as exceções, é um processo de conquistar as pessoas. Fica muito mais fácil. É verdade. verdade. Você acaba como a referência, né? A referência você acaba seguindo. Você acaba seguindo naturalmente. Você vê aí os Sim, grandes líderes têm seguidores, né? Tem gente apaixonada por essas pessoas, né? Pelos exemplos que elas deram para o mundo ou pelas sim. conquistas que elas tiveram, enfim, você acaba ganhando e até gente que, pô, não é nem perfil assim de grande exemplo. Você vê o Steve Jobs, que era um cara controverso pra caramba, Muito, né? muito. Completamente doido, assim, as atitudes não eram completamente fora da caixa, né? É É. difícil de lidar, quer dizer, essa coisa de tem que ter empatia. Steve Jobs não tinha empatia com ninguém. O cara Aliás, ele era era muito antipático, inclusive. Ele era completamente exatamente. antipático, né? É, Era uma e- marca dele, uma marca dele. Só que o exato. nível de influência que ele exercia era tão alto que permitia a ele ser assim. É Pois verdade. E, é, e você vê que é referência, tem seguidores, tem gente sim, apaixonada pelo Steve Jobs, gente que mataria para trabalhar com ele. Então, de fato, aquela referência que a gente tem das pessoas, o cara tem que ser muito bom, e a gente falou do Messi, né, num outro programa, não sei se foi nesse agora, confundi um pouquinho. Mas o Messi, por exemplo, é um cara super low profile, né? O cara que teve Total, mais total. curtidas no Instagram da história é um É. cara que não é midiático, Não é né? nada midiático, é verdade. Olha como é que é controversa essa história. É pelo exemplo, pelo craque que ele É verdade. pelo grande jogador de futebol, quer dizer, o exemplo da profissão, né? Não é E não se o. envolve em polêmica alguma. Você não vê ele Pois é, falando nada na mídia, nada, ele não fala nada, ele não está envolvido em polêmica, exatamente. em nada. É o reconhecimento do trabalho dele. Né? Impressionante. Realmente, o Messi é uma coisa. O cara é um ET mesmo. Entendeu? Você deu o é exemplo de um verdade. ET, porque o Messi é um cara. Entendeu? A gente falou, acho que no programa passado, entendeu? Fez a brasileira torcer para a Argentina. Pô, É. enfim.
Eu queria dizer o seguinte: nosso convidado é vascaíno, Márcio. A gente sabe que nem tudo é perfeito, né? É Eita, vascaíno, mas a gente aqui, eu falei para é, ele que a gente aqui é uma Fla Press, mas que a gente tem é. carinho, né? O Vasco subiu agora, então. Momento derrota do M, né? Temos que ter também. Cara, o Vasco está chegando aí em 2023, cara. Pô, tá chegando já faz tempo, não é 2023 não, né? Tá chegando já tem algum tempinho que chega, mas não chega. Mas Pô, eu agora, não vou falar Tá mal com do suporte Vasco, eu não vou financeiro, né? falar é, mal do Vasco, não, não não vamos falar mal. vou. Eu tenho Aqui grandes amigos vascaínos, a gente aqui só fala mal do Botafogo. O negócio É, é esse. eu Porque tenho é grandes aquela amigos meia dúzia vascaínos. de torcedor que não vai perturbar muita gente, tá tudo certo. Meus sentimentos a todos vocês, tá? Esses meus amigos todos vascaínos. Mas vamos lá, vamos aqui Bora. no momento dica de livro, né? Que Sim. não sei se eu peguei você de surpresa, acho que não, né? Acho que eu consegui. Não, eu gosto muito de ler. Muito bom. Então vamos lá. Você quer começar, Gerardo, de momento dica de livro? Fica à vontade. Quero. O que que eu devo fazer nesse momento? Dar uma dica? Uma Dá uma dica dica. qualquer, um livro que você curta, que você acha interessante passar para a audiência. Se você quiser, eu posso começar. Já tenho também duas dicas, Posso, inclusive, aqui. posso, posso começar assim. Por favor. Um livro que eu comprei por acaso. Você lembra, no meio da pandemia, a Amazon estava dando livros digitais, vendendo a Uhum. R$ 0. Aí eu comecei a Verdade. comprar livros sobre liderança. E um deles que eu não conhecia, de um autor de liderança chamado John Adair, Estratégias de Liderança de Confúcio. Esse eu não Ele conheço. Caramba, estudou Confúcio, filósofo Caraca. chinês, hein? e fez um livro baseado na maneira dele de pensar, de agir. E um livro muito interessante que é muito voltado para a liderança humanizada, para o impacto do exemplo do líder, quanto maior a altura, maior a sombra que você faz, e cheio daquelas expressões chinesas, da filosofia Uhum. chinesa. Um livro muito rico, muito inspirador, que funciona muito bem para o ambiente corporativo, para lidar com o outro, lidar com pessoas, e para um ambiente pessoal, familiar, para você lidar com pessoas dentro de casa, os relacionamentos de uma forma geral. John Adair, Estratégias Bacana de isso, hein? Liderança de Confúcio. Legal. Muito bom Olha, livro. só o título já me deixou curioso. É, Vou Livro lá na agradável de Amazon se dar uma ler. olhada lá, vou catar na Amazon. Eu também Não eu está tava. mais gratuito, né? Não, imagino, mas Uhum. eu adoro a leitura do livro físico. O livro Sim, sim. digital me cansa muito a vista, enfim, eu não consigo. E também porque eu já sou cinquentão, você tem 53, tiozão, gosta de marcar. Aqui, ó, eu leio com isso aqui na mão, eu leio principalmente com esse aqui, eu marco tudo. Quando alguém pede um livro meio emprestado, fala assim: porra, meu livro é tudo rabiscado. Mas, porra, estou te emprestando, você já está reclamando? Devolve aí. Eu adoro o Porra. Kindle. Eu tenho o Kindle, apesar de eu é ter muito bom. 57, eu gosto do Kindle. Dá para marcar também, cinza, né? Mas É dá. verdade, o Kindle. Faz Mas é, orelha e tal, minha vista cansa demais. Aí eu é, gosto do livro mesmo, de tradicional, papel, né? de Sim, papel. sim. Aliás, eu estou com eles aqui, ó, que eu até separei, mas a gente geralmente não está com o livro em mãos, não. Tem duas dicas legais também. Um é do Daniel Goleman, que é um cara que eu curto pra caramba, que é Inteligência emocional, né? exatamente, liderança, inteligência emocional da formação do líder de sucesso aqui, ó. Esse aqui, o editor está colocando aí na capa. Esse livro é muito legal, o autor é Na muito forma. bacana e ele traz assim, continuando na inteligência emocional e tal, ele traz umas propostas bem legal, umas reflexões bem interessantes. O título parece ser receita de bolo, mas não é essa pegada de receita de bolo. É muito interessante. E ele é um cara lá da Harvard Business Review, enfim, é um cara super bem conceituado, é um autor bem legal. E outro, que esse aqui eu considero, o Gerardo, eu considero, talvez, se não o melhor, mas um dos melhores livros sobre liderança, que é do Han Charan. Chama Pipeline. Pipeline de Liderança. Esse aqui é sensacional. Esse eu Isso aí é a recomendo, Bíblia dos RHs nas empresas. não é? Fala exatamente dessa transição de níveis, né? Isso. Sair do executor, passar a ser aquele que assegura que a equipe
Execute. Fala de liderar líderes, fala desses Isso. níveis nessa perspectiva. É um bom livro. Sensacional, né? Sensacional. É um manual de liderança. É um mapa, vamos dizer assim, um Ah, mapa. a bússola, um mapa, Uma bússola que a mostra o bússola. caminho. Por aí. Eu Isso, acho isso. esse livro do Charan sensacional. Acho até que deveria ser leitura obrigatória para quem é da área. Entendeu? Sim. Acho que é muito, muito, muito rico esse livro. Muito legal. Pode dar dica de dois? Mais Lógico, um? lógico. Ah, então tem um Pode, do. acho legal, porque, por exemplo, para a gente provar para o público que nada nesse programa é combinado, Pipeline de Liderança era a minha dica de livro que Não você brinca! habilmente já Não brinca, é roubou. verdade, cara. Caraca! Sabe? Então, assim, tudo aqui é espontâneo, não tem Que nada dessa de. legal! Mas Roubei eu sua tenho outro dica. aqui, eu trouxe. Pô, mas deixa o Gerard falar a segunda dica Claro, dele, que ele vai claro, roubar claro. de novo a sua dica O, agora. É um como qualquer autor pouco, mágico, tem que ter a cartinha na manga aqui. Verdade. um autor pouco conhecido no Brasil, Robin Sharma. Robin, de Robinson, né? Falando dos nomes, pseudônimos. Robin Sharma. The Leader Who Had No Title, que na tradução para português ficou líder sem status, que é estranho, né? Mas é o É. líder sem cargo. Ele fala da liderança sem a posição de liderança. Uhum. E é muito interessante, porque ele dá exemplos de uma camareira que é líder, apesar de ser uma camareira de um hotel, de um indivíduo que estava já no final da vida e tal. O livro tem uma história por trás, que vai permeando todo o livro, e fala, ele inclusive apresenta essa oposição entre o líder e vítima, como uma lâmpada, fazendo a metáfora com a lâmpada acesa e a lâmpada apagada. A lâmpada acesa é o líder, a lâmpada apagada é a vítima. E me parece uma coisa um pouco binária, né? Liga ou desliga. Eu vejo isso como um dimmer que gradua, tem graduações. Uhum. Você está transitando entre o líder. Há momentos no nosso dia a dia, no meu, que a gente tende a se vitimizar um pouco. Aí você, opa, eu pego o dimmer e chego para o lado do líder. No meu treinamento, eu uso essa metáfora para que as pessoas estejam conscientes nas suas rotinas diárias, de trabalho, inclusive. Cara, eu estou me vitimando ou vitimizando. Parece que o correto é vitimando, mas eu prefiro vitimizando. E liberdade poeta, vou usar assim. Livraço. Em português é o líder sem status. Boa. Eu Robin adoro Sharma. Muito bom. essas traduções, que às vezes o cara fala uma frase lá e vem uma tradução completamente diferente. Eu É, acho fantástico, né, essas traduções. é. Márcio, diga lá, É ele falou o triste, livro né? que você ia falar também de agora? É triste. Não, não. Eu vou, eu vou dar uma dica que não tem a ver diretamente com liderança, mas não adianta você ser líder e ser duro, porra. Tem que ganhar dinheiro aí com a liderança. E eu Verdade. vou dizer que você liderar Verdade, também verdade. a sua vida financeira é importantíssimo. Uhum. Virou um best-seller, é um livro que muita gente já falou, eu não sei se a gente já falou no programa, já deve ter falado, mas é Pai Rico, Pai Pobre. Porque a gente não tem cultura de educação financeira no Não país, tem, não né? tem. É muito triste. E esse livro, de fato, também não é receitinha de bolo, embora tenha várias receitas no livro, embora tenha ali vários direcionamentos. O camarada é muito focado em real estate, em construção civil, né? Em Sim, Sim. mercado Mercado imobiliário. imobiliário, né? mercado Mercado imobiliário. imobiliário, exatamente. Mas, independente disso, se aplicar isso em qualquer mercado, funciona bem. É você ter consciência. Quando a gente está falando de consciência do líder, de o cara de fazer justamente esses ajustes, né? É você ter consciência da sua vida financeira, tomar consciência disso para você ter ali, ser protagonista nessa história, né? Porque muita gente vive e depende daquele dinheiro que cai ali no mês, no salário, enfim. E é só aquilo Sim. ali. Não caiu, meu amigo. O cara entra em parafuso, entra em pânico, está morto. E o livro te ensina outras maneiras de você ganhar dinheiro, que não só aquela com o seu trabalho do dia a dia. Enfim, eu acho uma dica aí muito boa. É um livro antigo já, né? Já muito falado, e é até bom a gente resgatar, porque, de fato, ajuda e ajuda muito. Sabe que tem um projeto, pelo menos no atual, não sei se no próximo governo, mas no atual governo tinha um projeto de colocar empreendedorismo, educação financeira e mais uma outra Isso é disciplina, que eu não maravilhoso. lembro agora, na educação de base. Isso Entendeu? é Seria maravilhoso. Isso é ótimo. importantíssimo, Não sei se esse Seria projeto ótimo. agora vai continuar, né? Porque com mudança
de governo, eu não sei, mas o projeto já estava, inclusive, Não, aprovado. e esse governo que está entrando, só uma opinião, Sandro, precisa ler E bastante livro vamos de receber cartinha educação do YouTube, hein? financeira, Vamos lá. Diga. porque tem que ter cuidado com as contas, meu amigo. O negócio aí está virando uma pandemia de gastança. Então a gente É tem que verdade. É tomar verdade. muito cuidado. Leia, amiguinho que está no governo novo, leia o livro Pai Rico, Pai Pobre. É verdade. E leia também as notícias, não fica preso só na velha mídia, né? Mas, porque É, hoje a informação, a era da informação, você consegue várias informação sobre várias óticas e vários ângulos, e tem a sua própria opinião, né? Não fica só num veículo, um ou dois veículos. A gente estava conversando em off aqui com relação a a longevidade, né, da TV aberta, da TV fechada e tudo mais. Isso. Então, eu acho importante hoje, a gente tem como verificar. Antigamente era uma via de mão única a comunicação. Né? Hoje você tem mão dupla, você tem várias vias, inclusive, você é protagonista também, você é produtor de notícia. Estou falando de notícias verdadeiras, não essas fake news aí que estão em moda. Se bem que sempre existiram fake news, sempre existiu Sempre, boato, né? Rapaz, sempre. sempre A existiu. fofoca sempre existiu. É isso aí, a fofoca sempre existiu. Né? É que agora está com o Ela nome ganhou mais bonitinho. força. Ganhou é fosse o verdade. nome bonitinho de fake news. Mas sempre É. teve. Eu sempre, pô, desde garoto, eu lembro de várias coisas, entendeu? De várias fofoquinhas, inclusive com personalidade. Teve uma muito famosa, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas agora eu lembrei, do Mário Cenourinha. Né? Sim, Lembra que foi dessa o Carlos fofoca? Imperial, né? Carlos Imperial, É, que que botou isso, o cara ganhou na justiça Mário depois. Gomes. Mário Gomes botou na justiça, ganhou 30 anos depois, mas o cara estragou a vida. Estragou a vida dele, cara. Ele inventou a história da cenourinha. Pô, você vê Não, como é e que. antigamente, quando tinha o monopólio da informação, né, era muito mais grave, porque você não tinha como saber o Se outro ponto defender de rápido, vista. você não tinha como Não se dava. defender. Ah, Você dependia. Orson Welles, né? Foi Orson Welles, se não me engano, que fez aquela brincadeira lá da invasão de ETs, né, cara? Extraterrestres. isso Pô, aí. isso Na gerou uma rádio, né? Na rádio. confusão, exatamente. Gerou uma... Fugindo. A gente se matou por causa disso. Ih, ET, vou morrer. Aqueles caras, Ah, sei lá, como o meu cérebro. Então, não tinha, a capacidade das pessoas não tinha de verificar se aquela informação era verdadeira, se era falsa. É por isso que eu falo, cara, quer ajudar a combater fake news, quer ajudar a combater a mentira, o melhor caminho é dar mais acesso à informação, é mais dar mais conhecimento. informação para as pessoas. Isso. Porque aí elas vão ter a Mais capacidade informação. de verificar se aquilo é verdade ou mentira. Não é Verdade, tolice. Tá, verdade. concordo, concordo. Gente, estamos chegando na reta final do N de hoje. Logicamente, Peraí, opa, o que a que Pois houve? é, mágica, cara. A mágica, o Sandro grande é final. desses, Ah, cara. rapaz, temos a mágica. Eu pensei que. Ih, rapaz, que bacana, vamos ter mágica, vamos Dá embora. tempo? Não, se não der Dá, Pô, tempo, tudo claro bem. que lógico que dá. dá. Pô, mágica vai dar tempo sempre. A gente aqui Então é vamos assim, lá, mas. pessoal. Vou ver Diga, aqui se dá para. Talvez essa. Tá sim. dando para ver uma bolinha vermelha aqui do Bolinha lado desse vermelha aí cartão. no papel. Do outro lado, dois. É Sim. um cartão, né? Uma bolinha de um lado, parece um dado, sabe? Dado um, dois, três, quatro, um. Tá vendo? Eu quero levar vocês a uma reflexão. Um, dois, três, quatro. Se só tem o lado de lá, o lado de cá, como é que eu posso ter quatro pontos? Quatro. É. Não dá, né? O editor é teu amigo? O editor do programa é teu amigo? Ah, mas acontece que nem tudo que parece ser é. Existe uma verdade que nós vemos e tem alguma coisa por trás daquela verdade. Quando nós vemos esse ponto, olha aqui, ó. Essa é a realidade, essa aqui é a percepção da realidade. Essa mágica nos ajuda a fazer pensar. É verdade. Será que isso que Boa. eu estou vendo é? Então, olha aqui, ó. Realidade. Percepção da realidade. Percepção da realidade. Do outro lado, mais ou menos parecido. E a própria fake news tem esse poder, né? Sim. O que ela está escondendo ali? Essa é a percepção que eu tenho, e essa aqui é o que é. É o que parece ser e o que é. Fantástico isso, né? Um, E aquilo, Dois, sim, e três, aquilo
E aquilo que a gente estava falando, né? Quando você deu acesso a mais informação, a gente acabou encontrando ali a verdade, né? Que estava escondida. Então, é isso, cara. A gente não pode ficar tapando, escondendo, dar mais acesso à Mas cadê informação. o 4? Você foi no 3, tinha mais um com 4 aí. Eu quero acrescentar o seguinte: quantas vezes nós tomamos aquilo que estamos percebendo como verdade, e para nós aquilo acaba virando uma verdade absoluta. É verdade. Repita uma mentira até que ela se torne uma É isso É verdade. aí. Isso às verdade. vezes acontece mesmo, sabe? 2, 3, 4. Você falou no 4, está aqui. E aí a coisa não tem fim, e vai continuando. Caraca! Agora bugou o sistema. Agora bugou. Agora bugou. Eu tinha entendido a mágica e aí piorou o negócio. Pois é, foi Seis, cara. o pulo do gato. Pulo do gato. Pô, já estava Agora até. bugou. Bugou. O que Eu está já... por trás do que parece ser? Né? Rapaz, eu gostei dessa prancheta aí. Eu vou correr, eu vou correr atrás dessa Gostou, prancheta. né? Achei essa prancheta muito boa. Maravilha, Rapaz, fiquei muito boa. bolado com essa prancheta agora. Olha, até o 4 eu estava entendendo. Quando apareceu o 5 e o 6, porra, me quebrou. Aí, eu... Mas tu sabe que o 6 não apareceu, né? Não? Ou apareceu? Não, eu não vi. Aí também já estamos Não, mudando. apareceu sim, cara. Você tá 6? louco? Apareceu 6 aí no Nossa, 6. bicho, eu nem vi o 6. Agora tô preocupado até com a minha Eu tô falando, sanidade rapaz. mental, Porra, bicho. agora deu nó 1, na. 2, 3, 4, 5, 6. Ele Isso aí. mostrou até o 4, ele mostrou a coisa toda, né? A É, posição das depois ficou mãos. esquisito. Quando foi pro 5 e pro 6, bugou, cara. Bugou total. É Aí, verdade. tô te Bom, falando. Gostei dessa prancheta. Sensacional. Sensacional. Temos que chamar o Mister M para desvendar o 5 e o 6. opa, não façam isso, não façam isso. O Mister Muito M bom, eu papo ia. incrível, hein? Não Muito é? bom. Muito bom, muito bom. Gente, Bom, vamos lá. Vamos pegar a reta final então do M, porque a gente está bem estourado. Antes de passar a palavra para o Gerard fechar o M de hoje no grande finale, eu queria agradecer você aí do outro lado da telinha que nos assiste sempre, né, que está sempre acompanhando o programa. Pedir para acompanhar, para você que está vendo pela primeira vez, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E pedir para você seguir a gente. Estamos presentes nas principais plataformas, exceto o Twitter, que o Twitter a gente acha um pouquinho nervosinho. O Twitter ainda é um pouquinho assim. pessoas brigam no Twitter, né, A cara? pessoa briga, é meio nervosinho. A gente está fora do Twitter, mas por enquanto, em todas as outras a gente está presente. Né? Quer que você ia falar alguma coisa, Márcio? Não, a gente quer levar o conflito para outras plataformas, né? Já que já tem a briga no Twitter, a gente quer levar a briga para o YouTube, E, quer e transcender essa. Só brigar no Twitter por quê? exatamente, nada de brigar no Twitter. E a gente, né, a partir de agora, considerações suas, meu amigo Márcio Escudeiro, fechando o M de hoje, né, deixando o convidado no grande final. Então, vamos embora. Não palestrando agora, hein, o Não, palestrinha. imagina. Gerard, é importante a gente dizer que quando o Sandro fala para terminar, a gente tem mais ou menos meia hora cada um aqui para poder ser livre, né? A gente A conversar gente, aqui. Que eu bom, vou que começar bom. a fazer que nem aquele programa Pingo do Cid da Jovem Pan, que eu vou falar, Márcio, 1 minuto. Fulano de tal, 1 minuto e meio. Assim já, meu, a gente já amarra melhor. Mas não, cara, eu quero agradecer a presença do Gerard, falar que foi um programa maravilhoso, sensacional, assim, finalizamos ele em altíssimo nível, como começamos, muita história boa. Acho que a proposta do programa é essa, Gerard, a gente levar para as pessoas reflexões, né, conhecimento, obviamente, mas mais do que o conhecimento, estimular que as É, pessoas busquem realmente as suas respostas, né, que elas encontrem ali os seus caminhos. Então, acho que isso contribui para caramba para que a gente tenha conseguido aí a nossa finalidade, justamente, que o Sandro sempre fala, nós propomos reflexões e é isso mesmo, a gente quer que as pessoas pensem, né? O mundo hoje carece de pensamento e essa limitação das expressões, das falas, das ideias, do pensamento, isso vai piorando cada vez mais, limitando cada vez mais as pessoas e a gente quer fazer o contrário aqui é que as pessoas abram suas mentes, que elas percam os seus limites, né? Esses que seguram elas nas suas cadeirinhas. Então, te agradecer muito, foi muito bom o papo.
Você que Obrigado. está aí do outro lado, que não se inscreveu ainda no programa, por favor, faça isso. Peço humildemente para você se inscrever. Do contrário, cara, assim, pela cartinha, e-mail, Não, WhatsApp, o comentário. pessoal fala muito pelo Não, eu WhatsApp. não vou ler, eu não vou Plataforma, te usa a responder, plataforma entendeu? para dar mais Você relevância. sabe? Então, assim, deixa de ser preguiçoso e faça esse favor para a gente. Dá lá também o seu like e compartilha com aquele amiguinho que você acha que vai gostar desse programa. Gerardi, muito obrigado pela sua presença. Muito bom, Eu que muito bom. agradeço. Deixar Eu que agradeço. o convite para o Gerard voltar. Gerard, é convite no ar para você Opa! voltar. E voltar mais vezes, porque o assunto é muito grande, tem muita coisa para falar. A gente tem. Nossa, liderança Verdade. é um assunto que abrange todos os setores. Né? É verdade. Isso, Todos os a setores. liderança é para a vida pessoal, vida profissional. O líder, ele acaba se tornando uma pessoa melhor, porque ele sabe que ele está sendo observado, está sendo seguido, ele é uma referência para as outras pessoas. Então, ele tem cuidado com o que faz, com o que fala, como se comporta. Acaba sendo um ser humano mais consequente, mais intencional. E eu quero fazer minhas as palavras do Márcio também. Ninguém está aqui para ensinar nada. Nosso objetivo é levar a reflexão, para que o conhecimento seja construído a partir do teu ponto de vista, a partir sem menosprezar o bom senso e o senso crítico do nosso público, não é isso? Boa. Sem dúvida. Isso. Não é para chegar e dizer a verdade é essa, é assim que se faz, não é assim que se faz. Não. Faz sentido para você? Se sim, ok. Se não faz, repensa isso aí, filtra o que tem que filtrar, bate no liquidificador e toma aquilo que você achar que tem que tomar. Nós somos livres e essa liberdade é que faz da nossa uma sociedade cada vez melhor. Por isso, não podemos abrir mão da nossa liberdade, respeitando Sensacional. sempre o direito do outro. Muito bom, muito bom. Faz Muito todo obrigado. sentido. Eu O que não faz adoro. sentido é essa mágica aí no final. Isso não faz o menor sentido. Não, Eu estou aqui a mais foi encucado com esse troço. sensacional. E eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado, Gerard. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado você por outro lado da telinha. Contamos com a sua presença toda semana aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau.